Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Na minha jornada em busca de prosperidade, em busca de uma vida mais feliz, de uma vida plena, eu tive a oportunidade de receber algumas mensagens do rei Salomão. Mensagens que, claro, só poderiam serem recebidas por um grande médium, no caso Gaspareto, e nas experiências que eu tive com Gaspareto, em vários momentos o rei Salomão se comunicou conosco e trouxe ensinamentos desse que foi um dos homens mais poderosos e mais ricos, num sentido amplo, desse planeta. Então eu tenho aqui uma série de anotações vindas de rei Salomão em forma mediúnica, em forma espiritual. A primeira questão que o rei Salomão nos trazia é que a espiritualidade e a prosperidade na saúde, no amor, num trabalho que faça sentido, num trabalho que realmente você possa cumprir com o teu Dharma, tudo isso é espiritual. Por exemplo, quando nós pegamos uma nota, vamos imaginar de $100, aquilo lá é tão somente um papel. Mas o rei Salomão ensinava que naquele papel existe um potencial. É como, por exemplo, aquela nota de $100 tem um espírito. Não um espírito alma, um espírito imortal, enfim, mas um espírito, uma energia que existe no dinheiro, que é uma energia de potencial. Por exemplo, graças às minhas formações, a minha escola, o Santuário Humano e Amor, eu consigo cuidar de muitos e muitos e muitos animais. Consigo formar terapeutas, consigo, de certa forma, falar de ecologia, vegetarianismo, formar yogis, e as pessoas retribuem financeiramente. E esse dinheiro, que é o dinheiro que você recebe, ele tem um espírito, ele tem uma alma, ele tem uma energia que deve então ser vista como um potencial para nós fazermos daqui um planeta melhor e para nós fazermos da nossa vida uma vida cada vez mais feliz. Então o rei Salomão fala que a abundância e a espiritualidade elas caminham juntas. E isso eu aprendi não só com ele, com o rei Salomão, mas também com o mestre Osho, que está aqui atrás de mim, que foi um dos meus mestres maiores, que uniu por demais a espiritualidade com a abundância. Viver muitos amores, próximo da natureza, ter um trabalho alegre, ter muitos amigos, tudo isso é abundância, isso é espiritual. E que a escassez seria uma dificuldade que por vezes está no espiritual também. Então o rei Salomão ele fala da fluência, que quando nós estamos fluindo, e hoje existe uma série de cursos de flow, de fluir, quando nós estamos nessa fluência é porque nós estamos abundantes. Fluência mental, fluência afetiva, fluência na saúde também. E é nessa hora que nós atraímos várias influências positivas também do plano espiritual. É sabido que quando nós não estamos bem, estamos no chamado baixo astral, que é um plano da natureza, baixo astral, nós atraímos um sem número de energias também desse baixo astral. Tanto é que quanto mais eu estou no baixo astral, mais eu vou indo cada vez mais para o fundo do poço. Uma decepção, uma raiva que se torna ódio, que se torna ansiedade, hoje o mal do século, que se torna depressão, ou síndrome de pânico, enfim, nós vamos atraindo cada vez mais situações limítrofe. E é possível sim mudar isso. Sempre que eu estava com o Gaspareto, lá na Rádio Vibe Mundial, ou na escola dele, Gaspareto que me apresentou, inclusive, a minha companheira, a Ananda, sempre no contato com ele, ele dizia, olha essa cidade de São Paulo capital, para quem não é, quanta fartura tem, quanta prosperidade tem. Se nós tivermos a coragem de hoje, você vai entender isso, lidar com o espírito
do dinheiro, se nós tivermos a coragem de irmos nesse caminho, São Paulo é uma cidade muito farta. Mas para mim, São Paulo não é uma cidade farta na saúde. Então, aos sábados e domingos eu vou para São Paulo, tenho a minha escola na Zona Sul, em São Paulo, é ali que eu realizo a minha prosperidade financeira e a minha prosperidade em saúde. Eu vivo aqui no Guarujá, em cima de uma montanha próximo da praia. E às vezes é importante perceber que você não precisa morar num lugar só, ou viver um só grande amor, ou ter só uma profissão, ou uma espiritualidade. Nós somos espiritualistas independentes. Tem tantas formas de espiritualidade e às vezes nós olhamos só para uma. Ou achamos que só podemos amar uma pessoa, ou achamos que só podemos morar em um local. Então nós já estamos criando uma anti-abundância. É uma crença isso. E o próprio Allan Kardec, que eu quero falar em outro momento, quando ele vem dar ensinamentos também espirituais, ele diz que nós não temos um raciocínio correto em relação à espiritualidade, pensamentos corretos em relação à espiritualidade. Então, Salomão ele fala de acreditar na abundância e ver a abundância como algo espiritual. Segundo, ele fala de percebermos a abundância que temos próximos a nós. E terceiro, ele fala que essa abundância ela é proporcional à ausência de pressão. O que é ausência de pressão? Nós somos muito pressionáveis. Nós somos muito pressionáveis por nós mesmos, pela família, pelo Estado, pela religião. Nós somos pressionáveis por sermos o melhor, por termos sucesso, por sermos o número 1 e por sermos aquilo que nós não somos. E quando eu aceito essas pressões, eu fico muito na minha mente. E a nossa mente é muito pequena e o espírito é muito grande. Quando nós estamos vivendo nessa mente diminuta, julgadora, cheia de ruminações, cheia de raiva, de pressões, de falsas verdades, a nossa vida é muito pequena. Abundância é estar no espírito. A falta de abundância é estar na mente. Eu já falei para ti numa outra lição dessa formação aqui de prosperidade plena, já falei a respeito das 7 pessoas que estão mais próximas a nós, o quanto que elas nos influenciam. Existem muitas pesquisas psicológicas que falam que nós somos a média das 7 pessoas mais próximas de nós, das 7 pessoas mais energeticamente envolvidas com o nosso campo áurico. Então o que eu ensino? É você se basear em outras pessoas. Você já pode fazer isso agora, anotar num papel, pessoas que podem te inspirar. Por exemplo, por que eu vivo tão próximo das artes marciais, do karatê, do kung fu e do kenjutsu, que é a arte da katana, da espada samurai? Porque eu me inspiro em Bruce Lee. Eu não sou Bruce Lee, mas eu me inspiro nisso. Por que às vezes as pessoas falam, Otávio, você tem uma cultura bacana? Porque eu me inspiro na cultura da monja Coen. Eu me inspiro na prosperidade enquanto escola do professor De Rose. Eu me inspiro na espiritualidade do Gasparetto. Anota 7 pessoas num papel e você vai fazer um muralzinho dessas pessoas, vai deixar fotos, de preferência físicas, não os virtuais, das 7 pessoas que mais te inspiram, que fazem você pensar em abundância, que fazem você pensar em quanto que a abundância é algo natural e que nós temos direito a ela, como diz o rei Salomão. Mas a nossa cabeça, influenciada pela mídia, por líderes políticos, influenciada pela internet, influenciada por coisas muito diminutas, acabam fazendo com que eu não acredite no meu potencial. Então, o que o rei Salomão trouxe de mais forte é: não permita que os outros te pressionem. Não permita que os outros te pressionem. E aqui, de novo, você vai fazer essa reflexão por escrito,
Porque escrever tem muita força, escrever muda tudo. Você vai escrever tudo aquilo que... Opa, o gato entrou aqui. Tudo aquilo, a gatinha, a Lalita. Você vai escrever num papel tudo aquilo que você permite que te pressione. Eu tinha sociedades, tinha pessoas com uma energia péssima, ingratas, perversas. Tive muito contato, num certo período da vida, com pessoas sem palavra de honra. Mesmo palavra de honra de ficar devendo financeiramente. Então afasta essas pessoas de você. Afasta quem te pressiona, afasta quem te diminui. E como o Gasparetto fala, nós não podemos sermos pessoas pressionáveis. Hoje eu fui lá na Copenhague, aqui no Guarujá, e me falaram lá, estava conversando com umas pessoas, tomando um café, elas falando o quanto que chegou uma pessoa para elas, meus amigos, minhas amigas, e começou a falar: tua sexualidade está errada, a tua espiritualidade está errada, Deus vai te condenar porque você não é dessa ou daquela religião. E eu falei para elas: você não pode permitir isso. Fala para a pessoa: cuida da tua vida. Meus ouvidos, os nossos ouvidos, não são pinico para receber um monte de lixos que eu tenho que viver a religiosidade do outro, a espiritualidade do outro. Então, fluir na abundância, como diz o rei Salomão, eu e você, nós procurarmos sermos nós mesmos e não permitir que ninguém nos pressione, que ninguém diga que não vai dar certo, que ninguém diga que eu não posso viver assim ou assado, que ninguém diga que eu posso viver o meu sonho, sabe? Nós somos escravos das pessoas, muitas vezes, que querem nos dominar. Para elas, num complexo de inferioridade muito grande, acharem que são melhores do que nós. Então, é um grande mestre, é o rei Salomão que espiritualmente traz isso. Você não pode assumir os encargos dos outros, você não pode assumir as loucuras dos outros. Você é uma pessoa que tem que viver a tua vida. E existem pessoas próximas a nós que não acreditam em abundância, que fazem com que eu me torne pobre de espírito. Lembra, nós somos a média das 7 pessoas mais próximas a nós. Mas você pode tomar uma decisão e mudar isso agora, nesse mesmo instante, fazendo um painel, colocando as 7 pessoas que a partir de hoje você vai se inspirar nela. E você vai assumir que você não é mais, a partir de hoje, uma pessoa pressionável. Nós não podemos admitir nenhum tipo de pressão. Nada que nos diminua, nada que mate nossos sonhos, nada que nos leve por uma vida que não é a nossa. Por isso o rei Salomão também traz um outro ensinamento que chama ligações perigosas. Ligações perigosas. No teu reino, que é o reino espiritual, ou no reino que nós vemos no Games of Thrones, nessa série, sempre tem um reinado, você vai ver que sempre tem pessoas que por trás estão querendo nos diminuir. E quando eu tiro todas essas pessoas da minha vida, eu me sinto muito mais firme. Quando nós carregamos os outros dentro de nós nos tornamos pessoas muito vulneráveis, muito vulneráveis. Eu quero ensinar para ti aqui para frente um decreto para você se livrar de todas essas pessoas que fazem com que eu me sinta vulnerável. A palavra-chave aqui é desligar. Desligar o mundo, desligar a fofoca, desligar a maldade também e conectar com o nosso espírito. Volto a repetir, o ensinamento do rei Salomão é que o nosso espírito é abundante. Então tem horas que a gente tem que falar: chega, chega. Esse mantra é muito forte, chega. A partir de hoje eu não quero mais, chega. A partir de hoje eu não ligo mais. Eu não ligo para as tuas expectativas, para a tua maldade, para as tuas fofocas, para as tuas traições.
eu não ligo não ligo mais para a carga negativa que você joga em mim, sabe? O Osho me ensinou muito isso, nos cercarmos de pessoas legais. Eu tenho um grupo na Humana e Amor, que é presencial, um domingo por mês, que a gente chama de Santuário do Amor. E é um grupo que as pessoas que ficam nesse grupo, que é um grupo de uma sessão terapêutica uma vez por mês, com dança, com celebração, com alegria. E tem pessoas que desistem de serem felizes, que desistem de ter um corpo solto, de se conhecerem, de evoluírem. Mas quem persiste nisso é a nossa gangue, é a nossa turma. Quando nós tiramos tudo isso, o nosso espírito flui. E o ensinamento do rei Salomão é que quando o espírito flui, eu sigo o meu coração. E o Kardec também falava isso. O coração, ele é inteligente. O coração não é a mente, não é essa inteligência mental, que de inteligência não tem nada em alguns momentos. A inteligência da mente é muito baseada em regras, em valores, em constituições, em leis. É a inteligência do teu coração, é as tuas leis. Então o que ele ensina também é o chamado cuca fresca. Essa palavra é muito bonitinha, ela é cuca fresca. O que aconteceria com a gente se a gente tivesse cuca fresca? Então, por exemplo, olha a situação de quem é presidente do Brasil, ou governador de São Paulo, ou governador do Rio. Imagina você, presidente do Brasil, você, ou presidenta do Brasil. Nota as pessoas que se tornam presidentes do Brasil. Eu vou falar de um que é o Fernando Henrique Cardoso, um presidente mais antigo. Ele ficou muito velho. Ele ficou muito acabado. Porque imagina um presidente ou uma presidenta de uma nação, um monte de problemas que vem. Você fala, Otávio, você gostaria de ser presidente do Brasil? Mas nunca. Nem do Brasil, nem de uma cidade, nem síndico do meu prédio eu seria. O Osho uma vez perguntaram para ele, mestre, por que você não é um presidente do planeta, um governante mundial? Ele disse, eu não administro hospício. Agora, horas, nós não queremos um cargo tão alto, nós não queremos administrar nada muito grande, mas a gente administra filhos, problemas profissionais, administra sociedades, administra relacionamentos afetivos, por exemplo, às vezes com ciúmes, com possessividade, pessoas que nos perguntam onde eu vou, com quem eu estava, por que eu não liguei. Às vezes o nosso reino ele é tão complicado se nós administrássemos o Brasil todo, o que não é nada fácil. Por isso que esses líderes mundiais eles são todos acabados, infelizmente, porque é muita confusão, a não ser em países que tudo dá certo. Agora, quando eu diminuo essa pressão, chega. Outra coisa, eu não ligo, eu não ligo para isso, eu não ligo para aquilo. Anota num papel, no teu diário, no teu caderno, tudo aquilo que você não liga, tudo aquilo que você não quer governar. E olha, governar é querer controlar. Isso não faz o menor sentido. Nós queremos controlar um monte de coisa. Então, essas pessoas abundantes, elas vão trazer uma ideia que é o prazer, que é o que eu chamo de sem tesão não há solução. E o fluir, o prazer, só pode existir quando nós não somos pressionáveis, quando nós não queremos satisfazer as expectativas do mundo, nós queremos satisfazer as nossas expectativas. Porque, como diz Kardec, nessas lições espirituais que eu estou compartilhando, eu quero que você entenda bem isso, nós nascemos para nós. Você nasceu aqui nesse planeta, encarnou nesse planeta para você. Então você tem que cuidar de você e eu de mim. E se eu cuido de mim, eu me amo, eu posso dar amor. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, essa reencarnação, eu sou responsável por mim, por ajudar a todo mundo, mas eu não tenho como assumir ninguém.
eu não tenho como gerar a mudança na vida dos outros. Então, nós somos responsáveis por nós mesmos. A tua abundância é responsabilidade tua, responsabilidade única, exclusivamente tua. Então, o poder é de ligar e desligar algumas coisas. Ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar. E não permitir que ninguém te pressione. Nem a mídia, nem a família, nem a escola, nem a justiça, nem as constituições, nem os líderes mundiais. Eu vou falar diretamente para você, tá? Você tem que dirigir a sua própria vida. E essa pergunta eu te faço agora. Você está dirigindo a tua própria vida? Ou é o mundo que dirige a tua própria vida? Você tem o direito de se pressionar, até para achar soluções para uma vida melhor. Mas ninguém tem direito de pressionar você. E quando você larga isso, você vai ter muito mais lucidez, muito mais felicidade. A tua mente vai ser a tua empregada e não ao contrário. Você que assume o controle. Então eu vou passar para você um decreto muito forte agora, logo em seguida, um decreto muito poderoso de soltar o mundo, de largar o mundo, que é baseado num mantra chamado Eu estou aqui para mim. Eu estou aqui para mim. Esse mantra foi um dos maiores ensinamentos que eu tive do Gasparetto e do rei Salomão. Eu estou aqui para mim. Eu não posso cuidar dos outros, mas eu posso cuidar de mim. Eu não posso amar e fazer com que os outros me amem, mas eu posso me amar. Eu não posso fazer que as pessoas façam com que eu seja próspero, mas eu posso fazer. Então esse mantra, ele traz uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma grande liberdade. Eu estou aqui para mim. Então você vai anotar o mantra que eu vou dar no papel, ele é grande. Nós vamos trabalhar com alguns desses mantras. Você já fez esses exercícios comigo em outros momentos, mas hoje eu vou trazer bem a força do rei Salomão aqui para nós, para puxar esse mantra, um pouco do Kardec, um pouco do Gasparetto também, ok? Logo em seguida eu vou estar falando, eu vou beber um pouco d'água, vou responder as tuas perguntas em relação a isso, se você tiver, e logo em seguida vamos pegar esses mantras e vamos trabalhar a nossa abundância. E essa questão é bacana, né? A nossa vida é abundância, é abundante, ou nós somos o tempo todo sendo pressionados pelos outros? Deixa a tua pergunta aqui. Gratidão absoluta por você ter chegado até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.